Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Meu nome é Correria e é apoiado pela Philips Áudio e Vídeo. É só você acessar loja.philips.com.br e conhecer toda a linha, desde caixas de som Bluetooth até fones de ouvido e televisores, aquela qualidade de som e imagem que você já conhece. Philips Áudio e Vídeo. Viva o mundo sem interferências. Se vocês quiserem acompanhar a gente, é só acessar www.meunomeecorreria.com.br e no Instagram e no Twitter, @meunomecorreria, sem aquele segundo E. Beleza? A gente se vê então por aí. Tá começando mais uma edição do Meu Nome é Correria e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. Ele é um dos maiores expoentes da promoção e da defesa dos direitos humanos no nosso país. Foi agraciado em 2021 com o prêmio Zilda Arnes e distribui, desde o início da pandemia, mais de 20 mil marmitas por mês para aquelas pessoas que estão precisando de alimento. O nome dele é Padre Júlio Lancelotti, mas pode chamá-lo de Correria. Padre Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço de estar nessa correria com você. A gente está feliz, vamos correr lado a lado. Foi a sua ajuda aqui que me permitiu iniciar o programa. Eu gostaria de saber um pouco do senhor, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que sentem também, de alguma forma, esse chamado, essa vocação para a promoção e a defesa dos direitos humanos. Como é que se torna um promotor e defensor dos direitos humanos? Como é que isso surgiu na sua vida? Como é que o senhor achou a sua vocação? Eu acredito que é uma construção, não tem assim um momento que diz, olha, o início é assim, ou eu vou fazer tal caminho. É uma construção que você tem que fazer, uma construção que exige compromisso, sensibilidade. Você tem que perceber as situações e estar junto. Acho que esse é o grande segredo, talvez a palavra que marque mais a correria é conviver. Você não corre com quem você não convive. Então você precisa conviver. E para conviver, muitas vezes, você precisa mudar de lugar social. Você tem que estar do lado daqueles que não conseguem lutar, daqueles que não conseguem gritar, daqueles que não conseguem caminhar, daqueles que precisam da tua correria. Uhum. Então, eu acredito que isso foi marcando muito a minha vida. Uhum. E se eu faço um olhar para trás, eu sempre estive do lado de presos, de presas, de jovens e adolescentes infratores, de doentes e pessoas vivendo com HIV e AIDS, de pessoas que vivem em situações limites e a população em situação de rua. Então, fica claro que você precisa defender a vida dessas pessoas, com elas, não por elas. Uhum. O senhor falou de correr junto com as pessoas, né? Hoje em dia, de uma maneira geral, a sociedade está buscando correr à frente dos outros, né? Está tentando se destacar ou então está tentando deixar as outras pessoas na sombra, vamos dizer assim. O senhor, quando era criança, quando estava ali no começo da escola, o senhor era deixado de lado de alguma forma por ter, vamos dizer, essa vocação de pensar naqueles que estão sendo discriminados? Isso acontecia de alguma forma? Porque muita gente conhece o seu trabalho hoje com crianças, com infratores e tudo mais, mas pouca gente sabe que o senhor teve uma infância também meio que dentro da FEBEM, né? Porque seu pai trabalhava na FEBEM de alguma forma. Meu pai trabalhava no Serviço Social de Menores, que pertencia à Secretaria da Justiça. E ele me levava para brincar com os meninos, os internos que estavam lá. E isso me fez ter uma aproximação maior e perceber a vida deles. E depois, quando eu fui para o seminário, voltei, depois eu fui outra vez e deixei, eu acabei fazendo uma prova para entrar nesse trabalho também e fui também trabalhar nessa área de educação. Então, minha vida sempre foi muito próxima dos limites, muito próxima das bordas, muito próxima daqueles que dizem, mano, eu estou na correria. E no começo, a sua profissão maior, digamos, aquela que mais chamou-lhe a atenção, que você falou, não, eu quero, era ser padre, era o sacerdócio? Teve um momento na infância que sim, depois eu entrei muito na área da educação, para mim foi muito bom trabalhar como professor, eu gostava muito de dar aulas. E como eu estudei pedagogia e estudei história da educação, me encantou muito os grandes educadores,
como Pestalozzi, como Comênios, como a Maria Montessori, como Freinet. Me encantou muito Jean Piaget, Pestalozzi. Então, eu fui conhecendo todos esses grandes educadores, o movimento de educação, questão de métodos. E isso me trouxe muita proximidade também com as pessoas com mais dificuldade e excluídas da educação. E, ao mesmo tempo, também a minha vivência religiosa era muito forte e era muito própria minha. Minha mãe era muito religiosa, mas não era ela que me influenciava, nem meu pai. Era uma decisão minha, eu que gostava e encontrava nesse espaço também um momento de expressão. Uhum. O senhor teve apoio da sua família, então, nessa vocação religiosa? Eles aceitaram, não Aceitaram, incentivaram. Não é que gostaram. Não incentivaram? Por quê? O que eles achavam? Eles não diziam vai, que é bom. Meu pai disse, você quer ir, vai. Tanto que na segunda vez, quando eu saí, ele disse, você já foi uma vez, não quis ficar, foi a segunda vez, eles te mandaram embora, agora você vai trabalhar e vai enfrentar a vida. Então, assim, o senhor teve duas experiências. Antes do senhor se tornar sacerdote mesmo, há 35 anos atrás, o senhor teve duas experiências. Uma delas, o senhor foi no colégio e não gostou. O que o senhor não gostou lá? Da rigidez. De uma rigidez, de uma disciplina muito forte. Eu apanhei de vara de bambu, a gente ficava de joelhos. Joelho sobre o milho. Era muito escrachado, muito humilhado, não por todos. Tinham alguns padres que eram muito humanos. Mas eu fiquei com muitas saudades da minha casa, eu devia ter pouca idade, acho que 11, 12 anos, e aí eu preferi voltar para casa. Certo. E a segunda experiência, quando o senhor foi expulso? Na segunda experiência eu fui, depois de ter feito o que nós chamávamos de ginásio, eu fui para fazer o nível médio. Quando eu terminei o nível médio, eu entrei como noviço. E quando eu fiquei como noviço, 6 meses depois, o mestre disse para mim, você não serve para isso. Você questiona muito, você pergunta muito, você não se submete a todas as normas, então vai embora. Então a atividade questionadora naquele ponto não era muito bem-vinda. Não era bem-vinda, e não era assim que de uma insolência. Mas, por exemplo, era proibido ler Érico Veríssimo. E eu queria ler o Érico Veríssimo. Tinha que saber o que é que você estava lendo. Só com determinadas pessoas que você podia falar, com outras não. Então, era uma estrutura muito pesada que nós tínhamos tido uma formação prévia muito crítica e, de repente, caiu uma estrutura muito pesada. Aí eu saí, porque eles convidaram para sair, foi muito doloroso para mim, eu não queria ter saído, eu teria ficado, mas eles não queriam que eu continuasse, eu saí. Aí eu fui fazer faculdade, fui trabalhar, até que entre 78 e 79 eu estava dentro da antiga FEBEM como funcionário e eu não aguentei de ver o que eu via lá dentro. E eu quis sair, e aí eu fui comissionado trabalhar na Pastoral do Menor com Dom Luciano Mendes de Almeida. E em 1980, quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil pela primeira vez, Dom Luciano estava contando após a viagem e ele disse, o Papa me fez uma pergunta. Eu falei, Dom Luciano, o que ele perguntou? Ele disse, o Papa me perguntou, quando é que você vai ordenar o Júlio padre? Aí eu falei, imagine, Dom Luciano, o Papa não sabe nem que eu existo, quanto mais que ele ia perguntar isso. Ele disse, mas eu estou perguntando. E em 81 eu comecei a estudar teologia e em 85 ele me ordenou padre. O senhor falou que não aguentou o que o senhor viu dentro da FEBEM. O que foi que o senhor viu lá dentro? Muita tortura, muita violência, muita coisa absurda. Palmatórias, naquele tempo chamava-se cafuas, que eram celas de isolamento, pessoas torturadas, uma disciplina extremamente desumana. É verdade que o senhor começou a atuar como um defensor dessas pessoas, buscava investigar os casos de abuso que estavam acontecendo e acabou descobrindo que, em dado momento, alguns dos monitores da FEBEM surravam os internos com pedaços de pau com a inscrição do seu nome neles? Tinha um cacetete que chamava Padre Júlio? Padre Júlio Lancelotti.
Mas tinha também um cacetete chamado Direitos Humanos, tinha um outro cacetete chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. Tinha um nome inscrito assim? Escrito Com caneta? não era... Pirógrafo? É um tipo pirógrafo, Raspado? raspado. Então, eu achei muitos instrumentos de tortura, porque, como eu visitava pela Pastoral do Menor constantemente esses jovens, eles acabavam, com o tempo, me dando sinais e usando a linguagem de abano para me dizer onde que as coisas estavam. E, claro, que eu ia atrás e com outras pessoas e acabávamos encontrando muitos instrumentos de tortura. Não que não tenha que ter disciplina, porque fica sempre as pessoas dizendo, você fica defendendo bandidos. Não é essa a questão. A questão é que eu não posso, para punir o que eu chamo de bandido, ser um bandido pior do que ele. Eu sempre lembro aquela história do Napoleão. Quando Napoleão quis instalar a Ilha do Diabo, ele disse, vou mandar para lá os piores bandidos da França. E aí os ministros perguntaram, e quem vai cuidar dos piores bandidos da França? Ele tomou uma taça de champanhe e riu e disse, bandidos piores do que eles. Então, isso não resulta em nada. Você não pode querer punir uma pessoa por um crime que ela cometeu, cometendo outro crime em relação a ela. O senhor falou da importância e citou aqui uma série de educadores que lhe fizeram bastante a cabeça quando o senhor estava começando suas leituras, como Jean Piaget e tal. A gente está celebrando os 100 anos de Paulo Freire. Qual a importância que o senhor vê das visões que Paulo Freire trouxe para o nosso país e para a educação? Olha, eu convivi com o Paulo Freire, tive a alegria de conhecer o Paulo Freire, de participar de reuniões, de aulas, de palestras com o Paulo Freire. Quando eu recebi o doutor honoris causa da PUC, o Paulo Freire estava do meu lado, porque ele também é doutor honoris causa pela PUC. E uma coisa extraordinária, eu celebrei a missa de corpo presente do Paulo Freire. E fui no carro de bombeiros, dentro do caminhão dos bombeiros, até a sepultura, levando o corpo do Paulo Freire. Então, o Paulo Freire é uma pessoa que marcou muito a minha geração. Se você pega a dedicatória da pedagogia do oprimido, quando ele fala dos esfarrapados e daqueles que lutam com os esfarrapados, e a última frase da pedagogia do oprimido, quando ele diz, pode ser que essas páginas não mudem nada, mas a luta é para que nós tenhamos menos medo de amar. Então, o Paulo Freire, para mim, é fundamental, e é fundamental no pensamento, na ação pastoral, na ação pedagógica, como pensador, como filósofo, como educador, e principalmente que leva até hoje, na ação da pastoral de rua, ter como método fundamental o conviver, o escutar, o acolher a pessoa e perceber uma coisa que para mim nessa pandemia marcou muito, com os moradores de rua, todos de máscaras, eu aprendi o tempo todo a ler os olhos deles. E para mim uma grande tarefa foi me alfabetizar no olhar deles. Então, entender o que é que eles estão me comunicando pelos olhos. Então, o Paulo Freire, celebrando agora o seu centenário, a gente viu quanto marcante está sendo essa celebração, é fundamental na humanização da vida e na humanização que passa pela convivência. Se você não convive e não ama, não há educação. Paulo Freire é o brasileiro mais citado e referenciado em estudos, em pesquisas, em trabalhos de faculdade, no exterior e tal. Como é que o senhor vê esses ataques que a figura de Paulo Freire e o seu legado estão sofrendo aqui no Brasil? Então, eu acredito porque o Paulo Freire acaba virando um bode expiatório por ele ser tão importante e pelo seu método ser um método que leva à consciência crítica. Acho que todo esse ataque ao Paulo Freire é a questão de que a alfabetização não é só ler a letra, a alfabetização é ler o mundo, é ler a vida e ler as causas do sofrimento, ler as causas do empobrecimento, ler as causas do descarte. Por isso que
aquela frase que diz: a elite não se importa com a fome do povo, mas se importa que o povo pense, que o pobre pense. Então, pensar é muito perigoso, e pensar de maneira crítica. O senhor acabou de falar da importância da consciência crítica e do papel que Paulo Freire teve também para destacar a importância dessa atividade, vamos dizer, intelectual, mental. Ao mesmo tempo, o senhor faz parte de uma instituição que aparentemente não promove isso, né? O senhor está ali numa corrente meio no underground da Igreja Católica já há muito tempo, justamente porque o senhor tem essa postura crítica. Como é que é viver dentro de uma instituição tão conservadora assim, mas trazendo esse pensamento crítico e tentando trazer de volta esses valores cristãos mesmo, né? Que Cristo andava com os pobres, andava com os relegados, andava com os discriminados, que é justamente o contrário do que a gente vê hoje na igreja. Então, a própria teologia, ela traz também muita crítica. A própria teologia é um pensar a presença de Deus no conflito da história. Tanto que o meu trabalho de conclusão da teologia é a pastoral no conflito. Não existe uma pastoral numa sociedade tão desigual sem conflitos e sem que você esteja de um determinado lado. Essa neutralidade científica, essa neutralidade teológica não existe. E o próprio Deus da Bíblia, revelado na Bíblia, ele é parcial, ele não é um Deus imparcial. Ele é um Deus que diz no livro do Êxodo: eu ouvi e vi o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. Então é alguma coisa muito forte. Sim, o próprio filho dele, né? Eu ouvi e desci para libertá-lo. E o próprio Evangelho, onde Jesus, no capítulo 25 de Mateus, ele vai dizer: eu estava com fome e você me deu de comer. Ou eu estava com fome e você não me deu de comer. Eu estava preso e você me visitou. Ou eu estava preso e você não me visitou. Então, a identificação da pessoa, que é o centro e o fundamental no cristianismo, a rocha fundamental do cristianismo, que é a pessoa do Cristo, de Jesus de Nazaré, ele se identifica justamente com os espoliados, se justifica com aqueles que são famintos, sedentos, despidos, doentes, rejeitados, encarcerados. Então, não há possibilidade de você seguir Jesus e ir por uma corrente de defesa do poder, de defesa da força. Ele é justamente o contrário. É a luta do desarmado. É a busca de conquistar a vida e de defender a vida sem usar da arma, sem usar da força. Então, é a luta pelo impossível na impossibilidade. Sim, isso a gente percebe, fica muito claro. A grande questão é como é que o senhor faz para lidar com isso dentro de uma instituição que não está vivendo mais como esses princípios de forma tão forte. O senhor parece ser um dos maiores expoentes da igreja, pelo menos aqui no Brasil, não sei em termos internacionais, mas que realmente está preocupado com as populações que estão de fora das benesses do capitalismo, né? Não, há muita gente comprometida. Nós vemos na nossa história recente por que mataram a irmã Dorothy Stank. Por que mataram o padre Josimo Tavares? Por que mataram o padre Ezequiel Ramin? Por que perseguiam tanto Dom Helder Câmara? O senhor tem medo de ser morto? Olha, pode ocorrer. Já nessa minha história de vida, 4 pessoas que iam me matar depois de um tempo, mudadas por circunstâncias, vieram me avisar que eles iam ser os meus matadores. Uau! E por que eles não me mataram? O que foi que dificultou? Então, tentativas de me destruir são muitas. Eu sou alvo de muitas tentativas de destruição, porque você morrendo também matando a tua autoestima, matando a tua imagem, matando a tua palavra. Eu vejo muito uma coisa que é muito dolorosa, baterem nos moradores de rua, como batiam nos presos e nas presas, para me atingir.
E então eu vejo muito isso. Às vezes, forças militares, sejam estaduais, municipais, baterem ou torturarem os moradores de rua, dizendo: o próximo é o padre, vai chamar o padre. Você sabe que há pouco tempo, eu não posso ainda citar o nome dessa pessoa, um morador de rua, porque eu falei com ele até agora há pouco. E onde ocorreu, para que ele não corra risco, porque o mais risco que eu já corro, impossível. Mas esse morador de rua, ele chegou e falou para mim: eu consegui alugar um quartinho, ele realmente está vendendo pano. Você sabe que quem vende pano nas grandes avenidas da cidade é agenciado por alguém. Ele está lá vendendo pano, mas ele tem que pagar R$50 no fim do dia. Se ele vendeu R$45 de pano, ele tem que pagar 50. Se ele vendeu R$60 de pano, ele tem que pagar 50 e fica com 10. Ele disse: eu vendi o pano, mas está faltando um tanto para eu pagar aluguel. Se eu não pagar o aluguel hoje, eu vou para a rua. E eu ajudei ele a pagar o aluguel. Ato contínuo, logo depois ele foi detido, foi levado para a delegacia e acharam o dinheiro no bolso dele, e ele disse: esse foi o padre Júlio que me deu. Ele levou choque, e isso agora, faz pouco tempo, ele levou choques para dizer que eu recebia do tráfico. Porque qual era o trunfo que eles queriam? O padre Júlio recebe do tráfico. Difamação. Então, essas coisas, isso matam a gente também. Porque vai te matando aos poucos, no sofrimento, no cansaço, que vai extenuando as pessoas. Eu fiquei com uma crise de psoríase desde aquela rebelião na FEBEM de 92. E eu lembro muito que era a secretária do menor naquela época, a doutora Alda Marco Antônio, que sempre foi uma grande lutadora, uma pessoa a quem eu tenho muito respeito e estima. E ela, quando me viu tão cheio de psoríase, ela falou assim: está se punindo. Mas é muita tensão. Então a gente vive muita tensão. Em São Paulo, a especulação imobiliária explodiu outra vez. E isso faz com que o ódio aos moradores de rua, que também aumentam muito, o último censo de 2019 mostra que a população de rua cresceu 53%. E mesmo assim, o dado do censo era aquém da realidade. Cresceu mais. E vai ser feito um novo censo agora. Nós devemos ter em São Paulo 35 mil pessoas vivendo nas ruas. A grande parte dos municípios do estado de São Paulo não tem 35 mil habitantes. E a especulação imobiliária se incomoda muito com a população em situação de rua. Então, o morador de rua, ele teme a PM, a GCM, a Polícia Civil e os seguranças particulares. E as milícias. Todo mundo quer acabar com o morador de rua. Quer acabar com a pobreza, acabando com os pobres. E o senhor, como defensor, acaba virando também alvo dessas perseguições. O senhor falou que teve 4 pessoas que já lhe confessaram que iriam lhe matar, mas não lhe mataram e que compartilharam com o senhor os motivos. Eu fiquei muito curioso para saber quais foram esses motivos, por que eles não lhe mataram. 3 deles operacionalmente não conseguiram. Porque eles iam para me matar, mas devido aos momentos e às situações e às pessoas que estavam na minha volta, eles não conseguiram operar. Eu acredito que também eles não tinham tanta coragem de matar, porque matar um padre acho que causa um peso. E o último, eu convenci a ele de que eu não estava envolvido na questão que era da prisão do irmão de um traficante, que eles achavam que eu tinha prejudicado e prendido o irmão do traficante, e o delegado disse: eu não posso fazer nada, porque o padre está envolvido nisso, e o grupo do tráfico disse: mata o padre. E o cara que ia me matar veio falar comigo, trazido por uma advogada que era da região, e ele falou para ela, ele não sabia que ela era minha amiga, e ele falou para ela: eu estou com peso na consciência porque minha família é muito religiosa, eu sou do interior da Bahia e eu vou ter que matar um padre, eu vou atropelar ele. Uau!
E ela, quando soube, perguntou para ele, que padre você vai matar? Ele falou, o Júlio Lancelotti. Aí ela me ligou e disse, não saia de onde você está, que eu estou indo para aí. E ela trouxe o rapaz. E aí nós conversamos e eu falei para ele, e no final disse para ele, a única coisa que você tem para acreditar em mim é a minha palavra. Então você olha nos meus olhos, ou você vai acreditar ou não vai. E fizemos toda a explicação. E no final eu falei para ele, e como prova da minha confiança em você, eu vou subir no teu carro e você vai me levar para casa. E aí, como é que foi essa carona? Ele me levou. Claro que eu fiquei um bom tempo tomando cuidado para atravessar a rua. E também teve um outro também, quando, no governo da Luiza Erundina, que nós abrimos espaços para acolher os moradores de rua no inverno, que tinham poucos espaços em São Paulo. Quando eu estava voltando desse abrigo na madrugada, um carro subiu na calçada para me atropelar. Eu era bem mais jovem no governo da Luiza Erundina, faz 30 anos. Eu tenho 72, então eu tinha mais agilidade, não tinha artrose no joelho. Eu consegui pular um muro, porque o carro subiu na calçada para me pegar. Uau. Agora, invadirem a igreja, assaltarem os locais onde eu trabalho, deixarem informações ameaçadoras, isso, e muitas armadilhas, e muitas tramas para me destruir. Isso acontece muito. Então, isso leva a gente a ter mais humildade, maior confiança em Deus e saber que essa luta, essa correria nos torna vulneráveis. Bom, o senhor já realizou uma série de atividades diferentes, mas atualmente o senhor acabou de lançar um livro, né, Amor à Maneira de Deus, pela editora Planeta, se não me engano. O senhor lançou outro livro também pela Matrioska, né? Então o senhor está atualmente exercendo as atividades de escritor, de padre, de comunicador, de influenciador também. E, de certa forma, de gestão, imagino, dos projetos. O senhor participa do levantamento de fundos, de distribuição, o senhor pessoalmente vai até a Cracolândia e distribui as marmitas. São muitas atividades e isso é um sinal dos tempos que a gente está vivendo hoje. A correria, as pessoas sabem que estão entrando numa correria agora, você acaba tendo vários chapéus, você tem que ir equilibrando diversos pratos. Como é que o senhor faz para equilibrar todas essas questões? O senhor tem uma equipe de voluntários, tem pessoas que lhe ajudam, uma rede de suporte, o senhor divide o seu dia? Não, isso aqui é o momento para postar, esse aqui é o momento que eu vou pensar o sermão. Como é que funciona sua rotina? Eu celebro missa todos os dias às 7 da manhã. Okay. Logo depois da missa, eu vou para o café da manhã, que é o momento de conviver com os moradores de rua. Essa convivência agora ela tem uma forma diferente por causa da pandemia. Mas é um momento de comunicação, um momento que eu fico sabendo de muitas coisas na troca com eles. Quando eu volto para a igreja, também a gente continua convivendo, porque alguns vêm buscar remédio, alimentação, vestuário, vêm contar muitas histórias, muitos fatos. Então, a minha manhã é muito povoada com toda essa situação da população de rua. A pastoral de rua não tem só essa ação onde eu estou na paróquia. Tem também a Casa de Oração do Povo da Rua, que foi construída por Dom Paulo Evaristo Artes, que também está fazendo o centenário, que construiu essa casa com o prêmio que ele recebeu dos budistas, o Prêmio Niuano da Paz, e lá também são feitas muitas marmitas, tem uma equipe. Então, nós trabalhamos com uma equipe de vários grupos que fazem o almoço, que acolhem as pessoas. Depois nós trabalhamos articulados com os consultórios de rua, com os vários grupos religiosos ou não religiosos, com a luta política, com a conversa com as autoridades, tanto a nível estadual quanto municipal, hoje menos a nível federal. As redes sociais, eu mesmo que posto, eu mesmo que cuido. Tem pessoas que fazem fotos e eu reproduzo. E eu gosto de mexer nas redes sociais o que eu sei.
Depois eu tenho uma equipe que me ajuda nas comunicações, da pastoral de comunicação, que é a que faz a transmissão da celebração dos domingos. E a nossa missa tem tido uma audiência bastante grande. Eu até nas últimas missas tenho avisado de que as nossas missas são monitoradas pela Delegacia de Crimes da Internet, porque eu não fico vigiando a rede social de ninguém. E não, se a pessoa pensa da sua própria maneira, eu não vou ficar lá xingando a pessoa, ou seu direitista, ou seu capitalista, mas na minha rede fica lá, ou seu comunista, ou do seu herege e tal. Eu acho isso desnecessário. Hoje nós vivemos em muitas bolhas, então cada um está lá na sua própria bolha, né? Então eu tenho muitas reuniões, articulação, gravações e tal. Dos livros, os 2 são feitos com ghostwriter. Então eu até nos 2 livros agradeço e coloco o nome das ghostwriter dos livros. Escritores fantasmas. Né? Que hoje é uma profissão, né? Para escrever para o senhor, sim. E até elas se surpreenderam muito porque eu coloquei o nome delas como agradecimento. Porque elas fizeram um trabalho, claro, eu tive que rever tudo, ler tudo, corrigir e ver se tudo estava... Mas o padre sempre teve uma relação com os espíritos, com os ghosts, né? Se estava tudo adequado. E na questão do sermão, por exemplo, que você falou, quando passa o domingo, eu já começo a refletir o evangelho do próximo domingo. Então, o evangelho do próximo domingo já está na minha cabeça. E eu estou pensando nele o tempo todo. E qual vai ser o evangelho do próximo domingo? No próximo domingo é ainda o evangelho de Marcos e a continuação das polêmicas que o Marcos vive e onde Jesus vai fazer algumas sentenças muito fortes e onde ele vai mostrar a exigência do segmento, os conflitos e as contradições do segmento. E eu procuro relacionar tudo isso com a vida. E tem alguns biblistas que eu procuro ler e estudar. Então, existem alguns biblistas que são muito especialistas, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que é o Meyer, e um biblista que eu acompanho muito, que é o Alberto Maggi, que é um biblista italiano, que é servita e que é chamado de frei herético. Mas é um biblista muito renomado, que tem um centro de estudos bíblicos muito importante na Itália. Então, eu procuro estudar. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar sobre isso. Sim, não preparar. Preparação é uma coisa importantíssima. Claro. Mas como que o senhor arruma tempo? Porque o senhor falou das 7 da manhã, o senhor já está rezando a missa. Depois o senhor está no café da manhã com a população de rua. O senhor tem encontro com as autoridades, tem a coisa das redes sociais. Eu rego plantas, barro calçada. É nesse momento que o senhor está lavo pensando? Lavo o banheiro, também faço tudo isso. O senhor faz a faxina da casa também? Faço faxina. De sábado de manhã é meu dia de fazer faxina. O senhor mora na antiga casa do seu pai e da sua mãe, isso. Né? O senhor ainda mora lá? Moro. Mora quem? Com seus sobrinhos? Com 3 sobrinhos. Então nós temos que fazer a faxina. Tem um rodízio da faxina? Não? Tem tarefas diferentes. Cada um faz uma coisa. E eu tenho a minha parte, tenho que fazer a minha parte. Mas eu procuro ler muito. À noite eu leio, durante o dia, os meus livros eles são como amigos, eles estão sempre comigo. Então, tem alguns livros que eu tenho que ter ao alcance da minha mão. Eu sempre sei onde eles estão. Que livros são esses que o senhor usa como refúgios? Esses que são sobre os estudos bíblicos, eles estão sempre ao alcance da minha mão. Mas eu gosto muito do livro do João Rezende, que saiu agora, A Retórica do Ódio, saiu agora A Boitempo me manda, porque tem muitas editoras que me mandam e autores que me mandam os livros, porque em alguns momentos, alguns domingos, eu mostro na missa vários livros e faço sugestão de alguns desses livros. E desse último domingo, só esse momento que eu mostro os livros teve 33 mil visualizações. Uau! Então, alguns autores e editoras me mandam alguns desses livros. Um assunto que eu procuro estudar muito é cristologia.
sobre a pessoa e os estudos sobre Jesus de Nazaré. Então, quando eu indico esses livros, você sabe que até aconteceu, por isso eu falo que a Delegacia de Crimes de Internet, os que sabem bem, eu não sei fazer esse Photoshop, mas teve um grupo religioso que, quando eu mostrei determinados livros, eles conseguiram multiplicar aquela minha fotografia, aquela imagem, com outros livros que eles puseram na minha mão. Olha só. E de maneira perfeita. Um deepfake, assim. Você chegou na palavra que é uma das palavras que hoje me chama muita atenção. Pouca gente sabe o que é o deepfake. E com o advento do 5G, toda a realidade vai se tornar praticamente virtual. E o 5G hoje é capaz de reproduzir essa nossa conversa, nós conversando em russo, fazendo uma conspiração contra o governo, seja lá o que for. E são capazes de colocar a nossa voz falando em russo, combinando uma conspiração. E o deepfake vai ser muito difícil de comprovar. Vai ser mesmo. O senhor acha que assim, as mentiras, o que hoje a gente chama de fake news, então, sempre existiram, até mesmo no tempo de Cristo, né? Sim. Mas o senhor acha que hoje as fake news são mais difíceis? Se Jesus viesse para o mundo hoje em dia, quem seria Jesus? É interessante que o Evangelho traz uma coisa muito interessante. O que diziam de Jesus? Que ele era um comilão e um beberrão. Que ele era amigo dos pecadores. Tanto que o Evangelho dizem que o João, que faz jejum, que ele é um louco. E que Jesus, que não faz o jejum e come com os pecadores, é um comilão e beberrão. Quando a mulher vai lavar os pés de Jesus, o Simão, que convidou Jesus, diz: mas esse cara é um profeta e não sabe que tipo de mulher está tocando nele? E Jesus pergunta, isso está nos 3 evangelhos sinóticos, em Marcos, em Lucas e Mateus. Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E é interessante que é um fracasso, né? Porque nos 3 trechos do Evangelho, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou alguns dos profetas. Tem as 3 versões diferentes, uma mais extensas, outras menos. E no fim Jesus pergunta: e vocês? Quem é que dizem que eu sou? E aí é interessante que a resposta de Mateus diz: Simão Pedro respondeu: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. E Jesus o proíbe severamente de dizer isso, porque eles diziam isso na chave nacionalista, de que ele era o Messias, que vinha com poder e com força restabelecer o reinado de Davi, o reinado em Israel. Então, Jesus foi muito atingido por fake news. E até hoje essas fake news continuam de maneira virulenta. São cada capazes, vez mais poderosos, né? Cada vez mais... São capazes de eleger um presidente. E são capazes também de distorcer a realidade, né? Porque, pesquisando também para fazer essa conversa com o senhor, a gente percebeu a quantidade de ataques que o senhor sofre também em função dos trabalhos que o senhor está fazendo. Existe uma população carente, o senhor mesmo falou, né? Que praticamente dobrou. As pessoas estão precisando de alimentos, estão precisando de abrigo, estão precisando de saúde. O senhor vai lá e entrega ajuda essas pessoas a satisfazer essas necessidades vitais, pelo menos naquele momento ali, e ainda assim é atacado. Quer dizer, como é que o senhor vê esse movimento que hoje em dia surge de atacar as pessoas que estão fazendo essa caridade, que estão promovendo a satisfação de desejos fundamentais da vida? Olha, eu te diria assim, sintetizando tudo isso, que isso me marca muito, uma jornalista, sua colega me perguntou um dia: qual é a tua perspectiva? E eu disse: a minha perspectiva é o fracasso. E eu me sinto um fracassado, porque, como Darcy Ribeiro, eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam e detestaria estar do lado dos que ganharam. Então, eu aprendi na vida, em momentos muito difíceis, que a gente vai apanhar. Eu já tive que
eu já levei cacetada da tropa de choque, gás de pimenta na cara, já tive que fugir de bomba, de, de gás lacrimogênio, de bomba de efeito moral, porque se você está do lado dos fracos, você vai se tornar fraco. Se você está do lado dos que perdem, você vai perder também. Então, eu digo com muita clareza, eu luto para ser fiel até o fim, porque eu sei que eu não vou vencer. Me marcou muito durante a pandemia a morte de Dom Pedro Casaldáliga. Me fez até mal fisicamente. Eu tive até que ir tomar medicação no hospital, tal impacto emocional que me deu a morte de Dom Pedro. Dom Pedro significa muito para mim. Eu conheci pessoalmente, tive momentos muito fortes na minha vida com Dom Pedro Casaldáliga. E como a morte de Dom Paulo me marcou muito, agora durante a pandemia me marcou demais a morte de Dom Pedro. Ele era o grande poeta, o grande profeta da mudança, da transformação, da revolução, da luta. E ele morreu durante a pandemia, um tempo em que se negou tudo o que ele acreditava e pelo qual ele lutou. E ele foi sepultado no cemitério dos esquecidos, descalço, nas beiras do rio Araguaia, como uma semente que não morre. E se morre é para florescer. Então a luta de Dom Pedro continua. Então a gente tem que ter, e eu busco ter muito isso, senso histórico. A luta não é minha. E nem começou comigo. Eu faço parte dessa luta. Mas ela vai passar o meu tempo de existência. Eu vou morrer e não vou ver. Mas eu luto para que alguém veja. Eu fiquei pensando agora que a gente estava falando das fake news, né, e do deepfake, que eventualmente alguém poderia pegar um recorte disso e dizer que o padre está maluco, né? O padre conviveu com Dom Pedro. Olha, o padre está falando... Pô, olha só o que aconteceu. Dom Pedro Casaldáliga. Mas o senhor participou de uma... tem o Instituto Conhecimento Liberta. Ele fez uma série, acho que é do luto à luta, e acho que o senhor participou com algum depoimento. Estou errado? Não? Estou vendo que o senhor está com um rosto assim meio... Não estou lembrando. Não está lembrando? Deixa eu ver aqui na minha... o Instituto Conhecimento Liberta, acho que eles patrocinaram uma série de documentários falando sobre a luta e o luto durante a pandemia. Sim. Isso tem, Eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que continuam na correria, e as correrias elas não são separadas, né? Porque existe a correria da vida, do crescimento, de como a gente está se relacionando com as pessoas que são importantes para a gente, e muitas pessoas perderam entes queridos, né, nesse momento. Eu mesmo perdi meu pai no dia 14 de junho para a Covid-19, ele estava super bem de saúde, tudo, enfim, acabou sendo infectado e morreu. E é muito difícil, é um momento muito complicado, porque realmente você não pode ter contato, o caixão está fechado com plástico também. É um momento muito difícil, porque você não tem a despedida, você não tem aquela socialização, né, da morte para promover as memórias e para promover a cura dessas feridas. Como é que a gente pode lidar com o luto no momento que estamos quase chegando a 600 mil mortes pela pandemia aqui? Olha, eu tenho lidado de que a dor de todos é minha dor também. E de que o momento da dor é o momento de nós nos humanizarmos ou de nós nos desumanizarmos. A dor pode me trazer revolta, e é uma fase da dor, a revolta, mas tem que nos trazer, eu gostaria muito de lidar com essa palavra, uma conformação. Nós lidamos com a palavra conformação como passividade. E conformação não é passividade, é você tomar uma nova forma. Então, a nossa nova forma é do luto para a luta. A nossa nova forma é lutar com dor, é lutar feridos, é lutar enlutados, mas não perdermos a esperança. E de lutarmos na memória dos nossos queridos que adormeceram durante esse tempo tão difícil.
e pensar que é um momento muito duro, muito difícil para todos nós, mas que tem que se tornar um fogo que nos purifique e nos mobilize de lutar com eles, na memória deles, para transformar esse momento necrófilo que nós estamos vivendo, esse momento de tanta negligência, de tanta omissão, de tanta corrupção. O que a gente está ouvindo nesses momentos aí sobre mudanças de dados, mesmo os dados que hoje aquele grupo de consórcio da imprensa, o consórcio de empresa faz, eles são dados que assustam, porque ficaram represados não sei quantos, outros que não informaram, o sistema que não funcionou. Aí, no fim, você não sabe se aumentou, se diminuiu, o que é que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento até de conhecimento da epidemia bastante complicado, né? E eu acredito que nós temos que mudar muito também a nossa epistemologia. Nós temos uma epistemologia neoliberal. A gente tem que não nos deixar, e aí está a nossa grande palavra, que é resistir, não nos deixar destruir nem perecer nesse momento tão difícil pelo qual nós vivemos. E o nome desses queridos vão ficar para sempre. O senhor foi um dos signatários da Carta Aberta à Humanidade, que foi entregue ao Tribunal Penal Internacional, buscando condenar a política genocida do governo federal brasileiro, capitaneada pelo presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê a situação hoje em dia? O senhor tem esperança que a gente consiga mudar esse quadro nas próximas eleições? E qual vai ser a herança de um governo que foi tão contrário às massas? Eu acho que vai ser um processo longo. Mesmo mudando o quadro do atual governo, não é uma mágica. Vai ter eleição, tem uma mágica, surge um novo grupo e tudo muda. Como nós já até comentamos, o retrocesso é tão grande que um governo só de 4 anos não muda um retrocesso tão grande como o que nós estamos tendo. Mas nós temos que estar atentos para perceber o que vai acontecer e sabermos que depende de todos nós. Ninguém é espectador nessa luta. Todos nós temos que agir em nome dos que tombaram, em nome dos que adormeceram, em nome dos que morreram sem poderem ter a despedida dos seus queridos, em nome das crianças abandonadas, dos indígenas, dos quilombolas, dos LGBTQIA+, em nome de todos os grupos que são descartados, nós temos que lutar para ter sentido a nossa dor e ter sentido a nossa história. O senhor citou a comunidade LGBTQIA+, o senhor recentemente recebeu um prêmio também, o POC Awards, como influenciador digital, na promoção e defesa dos direitos dessa comunidade. Em tempos de tanto ódio, como é que o senhor definiria o amor? Qual é a sua percepção, qual a sua definição de amor hoje em dia? Eu acho que é vida e com dor. Não tem amor sem dor. A dor que você sente agora, pensando no teu pai, é a dor do amor. Se não tivesse amor, não teria essa dor. Então, o amor é compromisso, o amor é gratuidade, o amor é compromisso em defender os não amados ou aqueles que estão abandonados. Então, o amor é dar a vida. Para mim é muito forte essa concepção. E o bispo que me ordenou padre, um santo homem, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que é um exemplo de santidade para todos que o conheceram, ele sempre dizia isso para mim. Todo dia, quando você celebrar a missa, tenha bem claro que você está entregando a tua vida. E a gente faz essa experiência de que você não é mais dono da tua vida. Uhum. Além desse amor transcendental que o senhor conheceu desde cedo, né, porque o senhor tinha essa percepção de uma realização muito grande quando o senhor se doava às outras pessoas, às pessoas que estavam necessitando de ajuda, o senhor também conheceu um amor mais carnal, o senhor também teve namoradas e tudo. E teve um caso curioso que o senhor chegou a celebrar o casamento de uma ex-namorada sua, Cecília. O senhor pode contar como é que foi isso?
Então, nós namorávamos, nos conhecemos no trabalho. Foi muito difícil conquistá-la, viu? Porque Foi? ela Mesmo, era pô? difícil e eu levei muito tempo. E quando eu resolvi voltar a fazer a teologia, ela ficou muito brava, não aceitou, me devolveu todos os presentes que eu tinha dado para ela. E aí que eu vi quanto presente eu tinha dado para ela, cartõezinhos, livros, coisas, até uma blusa que eu comprei para ela no Dia dos Namorados e até minha mãe foi junto lá para escolher a blusa, porque era uma blusa muito bonita e tal. Ela me devolveu tudo. Aí eu disse, olha, eu não quero de volta, porque quando eu te dei com toda sinceridade. Te dei com verdade, eu não te dei fingindo. Mas ela não quis e... Ela estava magoada, estava machucada porque o senhor escolheu o caminho É, do sacerdócio. foi. E depois, aí a vida foi seguindo, e quando eu fui ordenado diácono, ela foi na minha ordenação, porque ela estava envolvida também nos trabalhos da Pastoral do Menor, e depois foi na minha ordenação como padre também, e aí ela disse que quando eu estava lá ajoelhado prometendo obediência, ela saiu da igreja e vomitou. Ela saiu da igreja e foi vomitar porque eu estava aguentando. Isso que ela me contou. E depois, um tempo depois, ela namorou um amigo que era amigo comum nosso, e até eu falei para ela, não casa, dessa vez ainda não é a tua vez de casar, espera um pouco. Mas ela se casou e ela marcou o casamento na igreja onde eu já fiz mais de 5.000 casamentos. E no dia do casamento dela eu falei para ela, metade da igreja veio para te ver e metade veio para ver a minha cara fazendo o teu casamento. Mas eu fiz o casamento dela com muito carinho e também batizei a filha dela. Batizou a filha? Batizei. Ah, deve ter sido uma emoção muito grande. Sim, porque nós não nos tornamos inimigos. Nós continuamos amigos, mesmo porque nesse tempo, antes de eu ir para o seminário, eu convivi muito com o pai, com a mãe dela, e eles também se afeiçoaram muito a mim, eu a eles. Eu acompanhei os dois até a morte dos dois e o sepultamento dos dois, Uau. o seu Pedro e a dona Raquel. Então, eu os acompanhei com muito carinho, que eram pessoas realmente incomuns na bondade, na dedicação, e os dois eram professores. Os dois eram professores também. O padre Júlio Lancelotti, ele teve alguns meses atrás, quase um ano, na verdade, recebeu um telefonema muito importante que foi surpreendente para ele. A gente ficou sabendo que esse telefonema podia ter sido um pouco melhor. Então, padre, a gente vai dar para o senhor, da próxima vez que o senhor receber um telefonema do Papa Francisco, o senhor vai ter uns headphones aqui, T1235 da Philips, que vai ajudar o senhor a ouvir melhor a voz da santidade do Papa Francisco, com cancelamento de ruído, vai lhe ajudar, 18 horas de reprodução. Isso aqui é um presente da nossa produção para o senhor. Mas conta pra gente como é que foi esse telefonema aí e o que o Papa Francisco lhe disse. Eu soube depois que o Papa Francisco reserva a tarde, o início da noite do sábado, para telefonar para quem ele quer. O Papa Francisco tem essa liberdade muito grande. Ele pediu que ele quer um aparelho de telefone dele, que ele use, que ele não peça para ninguém fazer ligação. É ele mesmo que liga. Ele mesmo liga para quem ele quer. E eu tinha escrito algumas cartas para o Papa. Ele me mandou, inclusive, algum tempo atrás, o solidel dele. Aquele bonezinho, né? Ele me mandou o solidel dele como gesto de carinho à população de rua. Esse solidel está conosco e já ficou na Cracolândia, já foi para todos os lugares onde a população de rua está. E o povo fala que é o bonezinho do Papa. E eu recebi as respostas das cartas, algumas sempre feitas pelos secretários, porque o Papa tem secretários por línguas. Língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, as línguas orientais, porque ele recebe 400.000 cartas por mês. Então, e tem que ter os secretários todos lá, porque é muita coisa, chega muita coisa para o Papa. E eu escrevi algumas cartas de cunho muito pessoal para ele. E alguém foi portador e, almoçando com ele, falou... do seu trabalho, das suas cartas? Falou das cartas e do meu desejo de que eu não tenho mais expectativa de ir a Roma pela idade,
pela artrose, não aguento ficar 11 horas dentro de um avião. E eu falei para ele, numa das cartas, que eu ficaria muito feliz de pelo menos ouvir a voz dele. E aí, naquele dia, era um sábado à tarde, o meu celular tocando e estava sem identificação de chamador. E quando é assim, eu sei que é jornalista, porque é algum jornalista ligando de aparelho corporativo da redação. Aí eu atendi achando que era um jornalista e a voz perguntou, é Padre Júlio? E eu disse, é um jornalista estrangeiro, né? Eu falei, sim. Aí ele disse, parla italiano ou habla castelhano? Aí eu disse, due. Aí ele disse, sono Papa Francesco. Uau. E aí eu levei um susto, pulei do lugar onde eu estava sentado e disse, santità. E como eu disse, santità, ele continuou falando em italiano. E uma coisa que me surpreendeu muito, que ele me disse, como é o teu dia? E me disse, não desanime. Eu sei das dificuldades pelas quais você passa. Não desanime. A gente faz, então, as palavras do Papa, as nossas palavras também. Não desanime. O trabalho que o senhor faz é muito importante e muito inspirador. Aquelas pessoas que ainda, por algum motivo, não lhe seguem nas redes sociais, o senhor pode dizer, então, para a gente qual arroba no Instagram? No Instagram é Padre Júlio Lancelotti, eu também estou no Facebook como Padre Júlio Renato Lancelotti e no Twitter como PE Júlio. PE Júlio, tá? Lancelotti são 2 T's, né? 2 T's e no fim. Tá legal. Bom, Padre Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado também por vocês terem nos acompanhado nessa conversa extremamente inspiradora e a gente espera que, da mesma forma que o Papa falou para o Padre Júlio, a gente espera que a gente tenha conseguido compartilhar com vocês um pouco de como é a rotina, de como é o dia do Padre Júlio, para vocês que eventualmente tenham esse desejo também de se tornarem grandes promotores e defensores dos direitos humanos. A gente segue no YouTube, é só vocês nos procurarem, www.meunomeecorreria.com.br, ou então no Instagram, @meunomecorreria, onde vocês podem encontrar as postagens, os bastidores aqui do nosso programa e assistir os demais episódios. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!